Olá, que Jesus nos envolva num clima de paz, de harmonia, neste momento em que a gente escolheu estarmos juntos para refletirmos em torno do pensamento doutrinário evangélico do cristianismo Rede Vivo, que é todo comentário sob a luz da doutrina espírita. Então, hoje escolhemos uma página do livro Passos da Vida, de Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. A lição é a de número 17, Saúde e Equilíbrio. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo colocar-se sob os desígnios de Deus, cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Então aqui é aconselhado o cuidado que se deva ter conosco próprios, né? Buscando a paz de consciência, buscando a confiança nos desígnios maiores, a resignação diante daquilo que nós não podemos modificar, a força e a coragem para modificar aquilo que é preciso ser transformado, modificado, e o discernimento, conforme a oração da serenidade, que devemos cultivar para distinguir uma coisa da outra. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Então, nós devemos encarar os afazeres, as oportunidades de sermos úteis como bênçãos, né? E por conta disso, devemos fazer o que nos compete realizar da melhor forma possível. Colocar amor em nossa tarefa, na elaboração daquilo que temos que apresentar, fazer o melhor ao nosso alcance. Fazer então com alegria, com desprendimento, com foco, com muita atenção. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Então, que o nosso sentimento, coração, que a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, que a atitude que vem que começa na mente, depois passa pela emoção, sentimento, e aí que vem a ação, seja toda moldada, né? Numa inspiração do bem. Essa compreensão da prática do bem é muito importante, e Allan Kardec e os espíritos codificadores se reportaram a ela na questão 860 do Livro dos Espíritos, quando revelam que o único objetivo da vida é a prática do bem. Então, precisamos estar sempre voltados para essa intenção de realizar o bem, porque é o objetivo da vida. O bem é tudo que está de acordo com a lei divina. E o mal, que é provisório, é aquilo que é contra a moral, contra a ética, contra a justiça divina. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quando esteja ao alcance de suas forças. Por que servir? Servir é, na verdade, ser útil ao outro, aos outros, a si mesmo, ao ambiente, ao tempo. Então, o serviço nos distingue, nos honra, porque amparar, servir aquele necessitado é algo, como dizia Albert Einstein, não há nada mais natural no mundo do que servir, amparar o nosso semelhante, que precisa de ser amparado, de ser acolhido, de ser ouvido.
considerado, então é um chamamento para uma atitude mais humanizada para nós. Então, devemos desenvolver a empatia, a capacidade de nos colocarmos, né, no lugar do outro, no sentido de que possamos perceber a vida sob o ponto de vista do outro. E assim poderemos garantir uma melhor convivência, uma melhor compreensão do nosso semelhante. Regozijar-se com a felicidade do próximo é um dos conselhos, né? Para que a gente alcance a saúde, a paz. É que nós não cultivemos a inveja, mas ao contrário, que nós possamos nos alegrar com o êxito do nosso companheiro, com a felicidade, com as conquistas do nosso irmão. Então, quando a gente se comporta verdadeiramente assim, nos felicitando pela felicidade do outro, nós estamos nos treinando no desapego, nós estamos nos treinando na amorosidade, na solidariedade, na fraternidade, porque aquilo que acontece com o outro, se for positivo, deve nos alegrar igualmente. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Então, todas as ponderações negativas, tudo aquilo que a gente leu ou escutou ou participou em alguma conversa, vai gerar um sentimento para baixo, um sentimento negativo que pode até nos fazer esquecer da nossa grandeza, pode nos amesquinhar, porque o mal não merece comentário. Aquilo que é negativo deve ser afastado vigorosamente dos nossos pensamentos. Então, nós não devemos permitir que as emoções ou os pensamentos negativos, e muito menos as atitudes, possam criar raízes em nós. Devemos afastá-los com toda energia, porque isso faz parte do orai e vigiai, né? O nosso campo íntimo não deve ser afetado, não devemos permitir que seja afetado por maledicência, por pensamentos negativos, por emoções e sentimentos inferiores, por paixões vis. Então, há todo um programa e uma proposta de aprimoramento. Então, devemos seguir essas propostas, cuidando do nosso equilíbrio, da nossa saúde em todos os níveis, socorrendo a nós próprios nessa intenção de sermos úteis, de nos tornarmos seres humanos melhores. Então, para isso, devemos estar atentos, vigilantes e esforçados para alcançarmos esse desiderato. Ainda diz André Luiz nessa página: esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Então, reiteramos, é preciso que nós anulemos os efeitos das negatividades e não permitamos que a nossa vontade dê guarida a esse tipo de sentimentos ou de pensamentos e emoções negativas. Acrescentar, pelo menos, um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Faz parte do nosso crescimento essa abordagem de nós procurarmos a pacificação interior, o contentamento, a satisfação com o quinhão que a vida nos oferece. Estar satisfeito com aquilo que a vida proporciona para nós, considerando
as coisas difíceis de enfrentar, as crises, os conflitos, como lições para o nosso aprimoramento. Lições que precisam ser consideradas e que nos facultarão a oportunidade de aprender e de transcender, de crescer em sabedoria. Porque, enfrentando dificuldades, enfrentando conflitos e crises, nós vamos agindo ou fazendo movimentar a nossa inteligência, os nossos dons, os nossos talentos, para solucionar os problemas que nos afetam. Então, quando nós pacificamos o nosso íntimo, nos tornamos contentes, conforme disse Paulo numa das suas epístolas, se temos o sustento e com o que nos alimentarmos, estejamos com isso contentes. Então, quando nós cultivamos o contentamento, a alegria de viver, torna-se fácil nós imprimirmos na nossa fala, no nosso jeito de ser e de relacionarmos-nos com o outro, torna-se fácil alegrar também as pessoas, facilitar para elas, para aqueles que nos cercam, para as nossas companhias, para o nosso mundo de relacionamento, por meio da nossa postura, do nosso jeito de ser, da nossa consideração, do respeito que expressamos pelo seu modo de ser, pelo seu modo de pensar, pela sua luta, pelo seu tempo. Quando respeitamos o outro na integralidade, nós vamos cultivando uma nova escuta, uma capacidade de enxergar melhor, de ouvir melhor, de entender melhor o nosso semelhante. E com certeza estaremos levando para eles, para o nosso próximo, os próximos mais próximos, como os da nossa casa, ou os próximos no trabalho, ou os nossos semelhantes no trânsito, ou lá no mercado, na farmácia, onde quer que estejamos, podemos, sem dizer uma palavra, com o nosso jeito de ser, nos tornarmos semeadores, tornarmos-nos evangelizadores, pela alegria de viver, pelo modo de ser, pelo respeito ao nosso semelhante. Então, fica fácil levar esperança e levar alegria àqueles que nos cercam, justamente porque expressaremos em nossa face e em nossa conduta a alegria e a honra de servir a Cristo, de servir na seara do bem, que é a seara divina, a seara de Jesus. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. Então, quando nós tecemos uma palavra elogiosa, um comentário nobre em torno das atitudes das pessoas que agem no bem, estaremos estimulando essas pessoas a continuarem na sua caminhada luminosa. Então, isso faz bem para o outro. Isso é estimulante para aquele que busca enfrentar as situações com honestidade, com retidão, com harmonia, com uma inteireza, né? Com verdade. Então, são conquistas nobres que fazem daquela pessoa uma pessoa abnegada, altruísta, porque resolve e persegue o ideal de ser útil, o ideal de ser qualificado, de ter qualificada a sua humanidade, o seu tempo aqui na Terra, na convivência uns com os outros. Então, quando a gente observa pessoas, né, que se dedicam assim com tanta lucidez, com tanta maturidade espiritual, emocional, psíquica, a sua tarefa pessoal, que é sempre uma tarefa indelegável, compete a nós, né?
realizarmos aquilo que a vida espera de nós, quando encontramos uma pessoa que abraça, né, a sua tarefa de uma forma contente, de uma forma inteira, de uma forma abnegada e altruísta, nós nos admiramos. São os verdadeiros heróis, muitas vezes anônimos, né, que a gente pode observar no dia a dia, convivendo com os nossos semelhantes. Quantos são criaturas tão dedicadas que nos causam admiração, que dedicam grande parte da sua energia, dos seus talentos, das suas horas, não em proveito próprio, mas muito mais visando o amparo e a ajuda ao semelhante. Nós dissemos outro dia, conversando também, fazendo uma reflexão, que antigamente o paradigma do mundo era o da conquista, né? Nós assistimos temos notícias, não é? De muitas guerras, de muitos conflitos, de muita luta atrás de terra, de conquistas, do ouro, do poder, né? Dos territórios. Então o imperialismo graçava no mundo. Mas hoje o paradigma é outro. A palavra de ordem é outra. É a palavra que nos indica a importância de nós nos colocarmos no lugar do nosso semelhante. A empatia, a solidariedade, a fraternidade são palavras de ordem que nos ajudam a caminhar para frente, para o alto, com muito mais desenvoltura e podendo sentir uma real felicidade, porque já estamos cientes de que o poder não confere felicidade, nem a riqueza material confere felicidade. O que confere felicidade é nós termos a capacidade de trocar, de doar, de oferecer de nós, de brilhar a nossa individualidade preparada, cuidada com esmero para realizar o seu melhor. Então, felicidade é isso, é a nossa aproximação, a nossa comunhão com o sagrado. Então, cabe-nos a nós a prática do bem, a comunhão com a espiritualidade maior, o cumprimento do dever. São esses 3 estágios, esses 3 argumentos que nos garantirão verdadeira paz interior. E paz é sinônimo de felicidade. Ainda diz aqui que olvidar motivos de queixa, sejam quais forem. Então, quando nós optamos para cultivar ressentimentos, mágoa, ódio, rancor, estamos nos atrasando. Com certeza, ao invés de serviço para nós próprios, nós estamos prestando a nós um imenso desserviço. Porque além de nos entristecermos e até adoentar-nos, porque toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o espaço de não perdão vai se cristalizando dentro de nós e pode afetar até o nosso corpo físico, o nosso organismo físico, causando doenças. E doenças também a nível mental, psíquico, espiritual. Nós entraremos em sintonia com entidades muito sofredoras, não é? E isso vai envolver todo o nosso ambiente mental e psíquico, causando um enorme sofrimento. Então, é muito inteligente aquela pessoa que é capaz de desculpar, que é capaz de perdoar, que é capaz de não dar importância maior do que tem aos fatos negativos, às ofensas, às calúnias e tudo que nos chega que é desagradável. Então precisamos dar menor importância e relevar.
né? Pode ser que a gente não esqueça de imediato, mas se nós nos treinarmos a dar menor importância a esse tipo de coisas, fatos e acontecimentos, nós estaremos treinando para transcender, para dimensionar de uma forma mais ampla a nossa consciência do verdadeiro valor da vida. E não nos permitamos nos deter nesses fatos negativos. É muito importante pairar acima, né, dos fatos negativos para não nos comprometermos com esse enquistamento de sentimentos de mágoa, de ressentimento, de não perdão, de queixas e murmurações. O que devemos cultivar é exatamente o contrário. É a alegria de viver, a gratidão. Então, para finalizar, André Luiz, nessa página diz assim: viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo, no próprio burilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Então, muito sábias palavras de André Luiz nesse livro, cujo capítulo é Saúde e Equilíbrio. Busquemos todos cultivar a saúde em todos os níveis e o equilíbrio para vivermos melhor. Que Jesus, então, possa nos amparar, nos abençoar e nos conduzir, sempre inspirando-nos e fortalecendo-nos em nosso propósito de crescimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada a todos. Boa noite.